Então vamos fechar os olhos um pouquinho. Lembrando que o nosso plano espiritual, nossos anjos da guarda também estão presentes. Aproveitar esses momentos de reflexão, de humildade, de possibilidades de enviar a Deus o amor que nós queremos aprender, sabendo que precisamos também aprender a amar. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, seja feita a tua vontade, que assim seja. Eu vou ler aqui um trechinho para a gente só conversar um pouquinho, né? Então preste atenção em você. Quando você olhar à sua volta e achar que o mundo se perde em confusão, que os homens se agridem e se destroem em angústias, olhe para dentro de você. Lembre-se que sua vida não está lá fora. Não depende do que você ouve, mas do que está na sua consciência. O mundo dos outros não é o seu mundo, a menos que você contribua para a degradação e confusão externas e comuns a muitos setores. Quando olhar à sua volta e só enxergar problemas, busque sua verdade interior. Trabalhe os valores que já construiu e a sua sintonia com Deus. Expresse o melhor de você, pois o mundo é o resultado do que irradiamos e manifestamos do nosso esforço ou nossa preguiça, nossa nobreza ou nosso desajuste. Quando a descrença povoar seu coração e você vacilar, sofrer e chorar, é porque sua hora de renascer internamente chegou e pressiona você para não mais adiar sua busca de Deus. Pare então de olhar só para fora e de se impressionar com a propaganda com que os outros dizem sobre atualização, libertação ou modismos. Olhe demoradamente sua consciência, sua harmonia interna. Indague-se, faça silêncio para que a verdade brote natural. Há um ponto de luz em seu interior que pode desfazer todas as sombras e dúvidas. Busque o fluir da luz. Que importa se muitos se enquadraram num sistema egoísta e amargo? Comece você a iluminar, a modificar, a permitir que a paz flua através de você. Deixe que a fonte divina jorre sobre tudo. Comece agora. O esforço próprio é a mola do verdadeiro crescimento humano. É nele que está o germe da vitória. Não creia nunca no sucesso fácil, na vitória sem luta. Cada um se constrói ou se destrói, se arma, se fortalece, se conquista ou deixa passar sua hora de crescer e de aperfeiçoar-se. A mente nos oferece 1000 opções. Escolha o esforço correto para as conquistas definitivas. Ninguém pode fazer por nós o caminho. Trabalho, desinteresse pelo supérfluo e concentração no definitivo eterno são as armas e as portas da libertação. A cada hora você é chamado e desafiado para se definir, para aprender nova lição, para expandir a consciência da conquista da paz e do amor a Deus e ao próximo. Esse é o trechinho aqui do Harmonia e Luz do nosso livrinho, né? O que significa? Que todo mundo, né, pode encontrar o seu caminho quando quer. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, Jesus que veio para nós que somos doentes, né, de certa forma somos inflamados e ainda estamos aqui depois de muitas vidas de guerra, de destruição, né, de onde vem a nossa violência, de despreocupação com o próximo. Aprendemos a usar a fé. Por que eu estou falando aqui sempre preocupado com nosso exterior, já que a gente está em tão poucos, né? Porque a gente precisa aprender a parábola da semeadura, como disse. A gente acha que o terreno às vezes é árido e se omite no verbo divino. A gente acha que a gente pode estar em casa no frio, né? Nas nossas conquistas, nos nossos confortos, e se omite do sacrifício. Os sãos não precisam de médico. E é preciso, se a gente quiser realmente entender isso, agir como que Cristo disse, de que vale eu ganhar o mundo e perder a minha alma, né? A gente viu aí o pessoal que rouba o dinheiro público é o mesmo que rouba na rua, é o mesmo tipo de consciência, que desfruta por uma ilusão, que desfruta por um imediatismo, por um prazer egoísta
que gera medo na sociedade, mas no fundo não é um desesperado, como nós. Já podemos ter sido, como nós podemos vir a ser, ou como alguém de nossa família que pode ter ficado no passado e acaba se reencontrando numa situação difícil. A morte não existe. A lei da vida é eterna, mas é cada um segundo as suas obras, né? Então, o que a gente precisa aprender para ter uma fé de verdade, né? Ter a certeza de que só o fato de abrir a porta do centro espírita e um irmãozinho entrar, e quantos outros podem também estar juntos necessitando, a gente pode estar mudando o próprio destino da pessoa, né? Se nós nos omitimos e achar que está fraco, que as pessoas não têm fé, que o outro centro espírita é mais forte, ou que o outro tem mais fé que eu, ou que eu quero plateias, ou que eu quero gastar o meu verbo com a vaidade dos elogios, de parabéns, eu estou me omitindo a humildade. Eu estou me omitindo por arrogância, né, achar que não há ali um terreno fértil, né? E essa semente no terreno, às vezes, pantanoso, lodoso, quem sabe quando e por que vai amadurecer é Deus. Porque isso pode levar 1000 anos, né? Pode levar 2000 anos. E o nosso processo de iniciação pode ter sido igual em algum momento. E está ainda em processo de desenvolvimento, né? Quantas vezes a gente pensa em desistir, né? Quantas vezes a gente pensa em achar que se eu estivesse fazendo outra coisa, estaria sendo mais produtivo na realização dos meus sonhos, né? Quantas vezes os nossos inimigos de vidas passadas tentam nos espantar do trabalho espiritual, arrumando compromissos, né? Tirando a gente em tentações, oferecendo, né, aquilo que alimenta os nossos vícios, sejam eles quais forem, da comida, do sexo, do álcool, da ganância, né, da omissão, do materialismo. Quantas vezes a gente pensa, né, que nos falta gratidão, né? Então, Pedro, presta atenção, escuta, né, que teu exercício de escutar, tu se torna assim também um terreno fértil. Deus está dentro da gente. Deus está dentro de mim, está dentro de ti, está dentro das pessoas espirituais que estão ao redor de nós, que a gente não enxerga, que não são fantasmas, né? Porque cada um pode estar em determinado ponto, aliás, do universo, às vezes o mesmo, mas a gente tem que entender que esse mesmo ponto físico não é o mesmo ponto espiritual. Um do lado do outro, aparentemente estão no mesmo tempo e espaço, hora, data, relógio, ponto geográfico, mas que não é exato, né? Mas, porém, espiritualmente, né? Fora da caridade não há salvação, os sãos não precisam de médico, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E de que vale sim ganhar o mundo e perder a nossa alma, né? A gente vem para cá com tempo marcado para sair, seja por um tiro, numa briga com a polícia, seja como um policial brigando, que morre às vezes para salvar sua família, ou que às vezes é corrupto, ou que se distorceu, ou que às vezes reencarnou para ser de determinada função e não conseguiu, né? E assim por diante. Então a gente precisa, né, aprender que as coisas têm um significado, né? A gente precisa aprender que a gente está aqui para prestar serviços a Deus, né? E o que nos é dado por empréstimo começa pelo nosso corpo. O nosso corpo é o primeiro empréstimo que Deus nos dá. E que se nós pensarmos que vamos ter que devolvê-lo e prestar conta do que fizemos com ele e das ações que esse instrumento, que essa ferramenta nos determinou, a gente primeiro vai tentar salvar a alma dele, né? Ganhar o mundo, né? E não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Não é fácil pro que tem sanidade mental, não é fácil pro louco, o alienado, mas talvez a responsabilidade nossa seja muito maior que a do louco, que a do alienado, que a do obsidiado, daquele que teve uma grande inteligência numa vida passada como um rei, como um senhor feudal, e hoje pode ser um puxador de papel, né? Hoje pode ser, porque se perdeu. A gente tem na doutrina espírita o caso do Emmanuel, que era o Públio Lentulus, um senador orgulhoso romano na época do livro Há 2000 anos, de Chico Xavier, psicografado pelo próprio Emmanuel, portanto é uma história dele do passado, e que reencarnou 50 anos depois como um escravo, sofrendo, né, tudo aquilo que ele fez sofrer. Então nós vamos sofrer aquilo que nós fizemos sofrer.
Nós vivemos num mundo onde se rouba pessoas, onde se mata crianças, né? Onde se canibaliza pessoas, se comem corpos humanos em lugares ainda muito primitivos. E se não temos tanto orgulho por aqui estarmos, né? Procuremos a porta de saída. Qual é? Né? Qual é a porta de saída? Né? Não é a porta da minha casa que pode ser derrubada por um raio, por um terremoto, por um vulcão, por um asteroide. Né? Não é a porta externa, não é o que sai, não é o que entra no nosso coração, né? Que faz o nosso destino infernal, mas o que dele sai. E o que dele sai fez o que o Pedro é hoje, o que eu sou hoje, o que cada um é, mas a vida é eterna. Então, se tu está sofrendo, né? Trata de buscar Deus dentro de ti. Se tu está sofrendo o desespero do mal que tu semeou, do ódio, que seja ele qual for, te confessa para Deus, que não é os homens que interessa isso, né? Cumpre a tua reconquista através do auto perdão e da procura de Deus, né? Caso contrário, não haveria liberdade, não haveria progresso, não haveria evolução, né? A sociedade imporia a barbárie, a pena de morte, né? E estaríamos armados todos, né? Para eliminar o mais fraco. Isso já acabou. E quando Jesus veio à Terra foi o ponto, né, de curvatura ao contrário disso, né? Para que a gente pudesse retomar a conquista do amor, né? Porque saímos do mundo onde estávamos periodicamente passando por um paraíso por falta de amor, por amor próprio excessivo, por arrogância. Como exilados, né, viemos para um mundo mais primitivo, cuidar de irmãozinhos menores, como pedagogia divina e não como castigo, para que a gente aprenda a ser humilde. E se existe porta que tire o coração do mundo externo, né, que se apresente, porque não existe. Então, de que vale ganhar o mundo e perder sua alma? Não tem ouro que compre a nossa liberdade espiritual. Nós temos que aprender o equilíbrio espiritual. O equilíbrio espiritual que só é dado por amor. O perdão das ofensas, né? E nem mesmo o pior dos bandidos, Hitler, né? Átila, o Uno, né? Júlio César, né? Canibais, né? Porque quem está com Cristo, né, não terá medo do retorno. As falanges espirituais, os anjos da guarda, né, os anjos de luz, sem fanatismo nenhum, porque isso é uma realidade, vão nos trazendo, né, a certeza de que somos realmente protegidos por Deus, somos imortais, e a saída da nossa dor está simplesmente no cuidado que temos que ter primeiro com a gente, é cuidar do corpo e do espírito, respeitar a sociedade, respeitar o próximo, mas não apenas isso, né? Respeitar aquilo que Deus impõe para nós. Muita gente, como infelizmente, né, o cidadão foragido em Miami que roubou grande parte do Rio de Janeiro, estava desfrutando dos bens, acha que respeita a sociedade que está lá, porque lá nos Estados Unidos ele não age como um bandido, e é o mesmo grau de comprometimento que ficou para trás nos morros cariocas, né? No sequestro, na morte de inocentes, entre aspas, porque não existem inocentes. A lei de Deus, o consolo espiritual é ter a certeza de que nada acontece por acaso. Não existe quem bata a nossa porta que saia de mãos vazias quando temos Cristo no coração. E aprender isso significa entender que somos irmãos, sim, né? Por mais que achemos que não somos, dos caídos, porque aquele que se levanta e não olha para baixo quem o ajudou a levantar é um ingrato. E a ingratidão é a principal causa da miséria, da mesquinharia, do ódio, do rancor e das vinganças. Então, né, uma pequena historinha do grande cidadão que ingenuamente saiu a buscar a sua felicidade, mas que não estava treinado para a maldade dos homens e que tinha um bom coração. E a partir disso ele começou a ser enganado por homens, mulheres mais maliciosos e começou a guardar amarguras no coração, né? Ele era um anjo bom e pelo seu ódio acabou buscando a vingança e se transformou, né, num caído, num perdido, porque não foi preparado para entender a lição do amor que cada um deve ser tratado com o seu grau de evolução. As cobras como cobras, os lobos como lobos, né? E as ovelhas como ovelhas. Porque se você tratar, né, as cobras como ovelhas, você vai cair na armadilha do seu instinto.
Só os lobos caem armadilhas para lobos, né? Que é a nossa proteção espiritual, para que a gente saiba que não importa onde você esteja, não existe céu ou inferno que não seja dentro de nós. Quando nós desencarnarmos, estaremos exatamente aonde estamos nos colocando agora, pela lei de causa e efeito, né? Nos umbrais, nos infernos, né? E, porém, também nos hospitais de regeneração, nos pontos de luz. Só que hoje, por exemplo, com uma temperatura de 2 graus, as pessoas não acreditam no simples. Acham que é o suficiente para que a gente possa nos libertar o arrependimento. E não é, né? Não é. Porque um pai que percebe que o seu filho se arrepende, ou que está no processo de arrependimento, pede para ele provas de que aquilo realmente é real e que ele recoloque no lugar aquilo que foi retirado. Então é preciso caridade consigo mesmo, é preciso trabalhar. A hora somos pedintes e somos todos devedores uns dos outros. O forte ajuda o fraco e a vida eterna vai se purificando. Caso contrário, seria a derrota de Deus, né? Derrota de Deus seria aniquilar qualquer ser humano, por pior que ele se transforme pelo seu livre-arbítrio. Deus, que está presente onde quer que nós estejamos e sabe quem são os seus filhos, não importa quem eles sejam, se seja o Miguel, se seja o Pedro, se seja o João, se seja o José, se seja a Maria, não importa aonde nós estejamos e o desespero que tenhamos e o karma, a negatividade que tenhamos adquirido, não importa o que estejamos sentindo, somos filhos de Deus. Por sermos filhos de Deus, podemos e temos o direito de buscá-lo, de pedir, Deus me ajude. É a principal razão, né, de que a gente possa agir em qualquer lugar, sinceramente, né? Porque se não for sincero, nós vamos ficar na lama astral, nós vamos ficar nos umbrais, nós vamos ficar no inferno, sofrendo temporariamente. Portanto, né, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Todos têm a possibilidade de sair da sua própria escuridão, né? Então, o que a gente precisa, Pedro, né, é que o respeito, acima de tudo, o silêncio, quando estivermos, né, em nome de Deus falando, para que semeie no teu coração a verdade, né, que tu possa se transformar, porque caso contrário, na primeira oportunidade tu cai de novo, e cada vez mais para baixo. E assim, né, vai te levar a dores piores, né, porque ninguém bravateia, ninguém garganteia, ninguém faz impunemente. As pessoas acham que sim, mas não, né? Então a oportunidade que a luz dá para mim, para ti, já e para todos nós, é essa, é saber que a vida é eterna, saber que nós podemos nos recuperar dos nossos males, mas pode levar 1000 anos, né? E 1 minuto na cadeia, ou num hospital, ou vendo um filho doente, ou vendo um pai sofrer, ou vendo um irmão desesperado, né, parecem séculos. A solidão que nós temos, né, nem sempre a gente vai encontrar pessoas caridosas ao nosso redor e vamos encontrar oportunistas, assim como o homem ingênuo da história que saiu e a malícia o transformou num bandido, assim é, até que ele aprendesse a perdoar, a vida daquele que não tem um fundamento de luz real no coração, que não busca realmente um alicerce cristão, porque ele vai se trair, ele vai chegar no dia a dia e na sua intimidade ele vai se trair, porque ele vai ver que ele também não é perfeito, e daí ele vai desistir. E se fosse assim, feito por pessoas fracas e covardes, o império do bem jamais se imporia pela humildade de Jesus, né? Os apóstolos eram imperfeitos. Então nós pensamos sempre assim, eu não vou porque eu sou fraco, eu não vou porque eu estou cansado, ou não vou porque eu estou feliz, né? Então eu não preciso, né, agradecer. Eu posso ficar aqui na minha zona de conforto, eu posso ficar aqui, tomar o passe não me transforma, uma semana não me transforma, a vida não me transforma, e essa cegueira espiritual vai se transformar na escolha da dor. E a dor e desespero só chegam sem esperança para quem não busca realmente de coração a conversão a Deus, né? É isso que eu sempre digo para mim mesmo, né? Eu não sou perfeito, não serei perfeito e não é isso que Deus cobra de mim. E graças a Deus e graças a esse conceito, também não sou hipócrita de achar que eu posso tudo fazer impunemente e justificar pela minha imperfeição.
mas sei que existem pontos mais sombrios do que outros dentro da minha consciência, que em cada momento eu preciso trabalhar. Em cada relação de tempo eu vou conseguir trabalhar. E vejo as pessoas nas suas famílias sofrerem cegamente, tentando fazer malabarismos com o equilíbrio das coisas, sem pensar em Deus, ou sem agradecer a Deus, ou sem saírem da zona de conforto, porque não está ainda doendo o suficiente para se reagir. Em mim já doeu, né? E chega um momento que a dor transforma o coração da gente. Você primeiro aprende a se amar, depois você vai aprender a amar, e depois, nesse processo todo, a regeneração acontece. Só que, né, a paz só vai acontecer se eu quiser dentro de mim. Se eu não quiser, eu vou sair daqui, o primeiro que eu encontrar negativamente vai me levar. Eu tenho a força de resistir. Caiam 1000 à minha direita, 1000 à minha esquerda, aqueles que estiverem comigo não cairão. Tá bem? Então a gente falou não só para nós, a gente falou para o plano espiritual também, a gente costuma também divulgar isso na rede, né, da internet. Você pode acessar aí as nossas páginas, né? O Centro Espírita Harmonia e Luz também tem a página na internet, tem os brechós, tem no Facebook Espírito Imortal, tem os nossos grupos, para a gente lembrar que Deus é Pai, que a vida é eterna, e de que vale a gente ganhar o mundo e perder a sua alma, né? E enlouquecer em quinquilharias, né? Porque a loucura, ela se reflete em outras vidas, ela não vem dessa vida. Vem da loucura do obsessor que desencarnou e ficou preso aos seus cofres e reencarnou louco. Vem da loucura daquele que usou a inteligência, né, para fazer o mal e desencarnou louco e voltou mais ainda com problemas, com raios de lucidez que só Deus permite que ele tenha, né? E um dia, num próximo momento, a gente vai estudar as origens, as causas e a permissão do mal, né, no nosso mundo, e por que nós temos que conviver com ele, né, já que somos tão santos, não aqui. Então, graças a Deus, vamos então fechar os nossos olhos, que Deus nos ilumine, né, que possa nos trazer novamente a coragem de continuarmos no nosso próximo passo, no nosso próximo caminho. Abençoe a todos nós, Senhor, que seja feita a tua vontade e que possamos estar aqui novamente num próximo momento. Que assim seja.